Boa noite, minha gente. Salve, salve. Boa noite para você que está conosco, com a gente aí mais uma vez. 8 horas e 15 minutos, 20 horas e 15 minutos aí, dia 18 de setembro. Nossa live de hoje, os filhos devem amar os pais? Bom dia para você, boa noite, boa tarde. Às vezes tem gente aí fora do Brasil, de outros lugares. Gratidão pela presença de todos vocês. Gratidão mesmo. Pessoal que for entrando aí nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais, já vai dando aí um boa noite, um oi, para a gente ir falando o nome de vocês. Boa noite aí para a Bila. Boa noite também para o Nilo. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Boa noite, Mailana. Tem mais gente aqui. Boa noite, Aline. Um grande abraço aí, Aline, para você, para os meninos, para toda a sua família. Boa noite para todos vocês. Muito bem-vindos. Nossa live de hoje. Também boa noite aí para Sabrina. Boa noite, Sabrina. Dá um abraço aí nos seus irmãos, no seu papai, na sua mamãe. Saudade de vocês aí, da comunidade. Bons tempos aqueles que eu celebrava aí na casa de vocês. Grande abraço. Boa noite também para Rosana, para Sabe Rodrigues. Boa noite também para o Marcos. Bem-vindos, bem-vindas. Gratidão aí pela presença de vocês. Gente, o nosso tema de hoje é um tema muito legal que vai nos ajudar a refletir bastante aí sobre a questão na relação filhos e pais. Boa noite, minha mãe, benção. Como é que estão as coisas por aí? Depois manda um zap para mim, viu? Para saber como é que estão as coisas. Ô, Rosana, que maravilha, família toda presente, gratidão. Que bom, gratidão mesmo, honra. Boa noite também aí para Lela Carvalho. Boa noite, Dani. Dani, tá certo, viu? Nós vamos combinar um café, viu? A gente vai combinar um café, vai ser muito legal. Também deixa eu ver se tem mais gente aqui. Opa, já apareceu mais gente. Boa noite para Célia. Célia, Éder, grande abraço. Eu não estou vendo vocês na igreja não, hein? Tô com saudade de vocês. Vocês tratam de ir para a igreja, vocês e o menino de vocês, viu? O Éder já curou da Covid, já tá tudo bom. Bora participar da igreja. Boa noite também aí pro Hélio. Hélio, leite perfeito, viu? Muito bom leite que você mandou pra gente. Gratidão. Também aí, João Anderson, meu amigo, lá das terras nordestinas. Boa noite também para Márcia Rocha, para o Marcelo Celestino. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Gente, nosso tema de hoje, né? Os filhos devem amar os pais? Parece uma pergunta besta, simples, mas não é tão simples assim não, tá? É uma pergunta muito profunda. Boa noite também aí para, acredito que seja Pamela Vezetiev, bem-vinda, muito bom você por aqui. Gente, vamos começando então, né? Daqui já um minutinho a gente começa. Você que está com a gente, eu peço a gentileza de você chamar aí mais gente para participar conosco. Boa noite também para Veridiana Lima, boa noite para Jorge Luiz, bem-vindos todos vocês, boa noite Eliane, bem-vindos, bem-vindas. Gente, então nossa live de hoje, os filhos devem amar os pais? Eu quero começar hoje pedindo que você responda isso para mim, apenas com sim ou não. Boa noite, Sandra, grande abraço aí para você. A Sabrina está aí, né, também com a gente. Saudade de vocês, um grande abraço. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Os filhos devem amar os pais? Sim ou não? O que vocês acham? Aqui no nosso bate-papo hoje tem gente que é filho, que é pai, né? Eu sempre digo, né, nem todos nós seremos pais, mas todos nós somos filhos, né? Ninguém veio do bico da cegonha ou de chocadeira. Então eu quero perguntar para vocês, e aí?
os filhos devem amar os pais? Sim ou não? Aqui já tem uma primeira resposta. Não. A Sandra colocou aqui, com certeza sim. Mas quem vai participar? Participem aí, gente. É só uma palavrinha com 3 letras. Os filhos devem amar os pais? Sim ou não? O João está colocando que sim. A Aline, sim, com certeza. A Sabrina, sim. Bora, gente, participar aí com a gente rapidinho. Bora lá. Daniele Torresini, sim. Depois também entrou agora Priscila Maier. Bem-vinda, Priscila. Gente, os filhos devem amar os pais? Sim ou não? O que vocês acham? A Eliane, sim, devem amar. A Isabel, minha mãe, sim. O Nilo, não. A Célia, sim. Márcia, sim. Elisa Braga, bem-vinda, Elisa. Que bom você aqui com a gente. Ela colocou sim. Então, deve ou não deve? Aqui era para ser sim, mas nem sempre é assim. Até rimou, né? Era para ser sim, mas nem sempre é assim. É fato. Depois, Yara Nogueira, bem-vinda. Maria Rodrigues, sim, são tesouros. Maravilha. Gente, então vamos começar, né, nossa reflexão de hoje. Então, eu quero começar refletindo isso com vocês. Boa noite, Preta Flor, bem-vinda. Então, veja bem, os filhos devem amar os pais? Então, veja, aqui a gente vai começar com uma breve aula de português, né? Também entrou aqui RDG Fragoso, Lu Andrade, bem-vindos, bem-vindas. Então, veja, aqui existe uma pergunta, né? Os filhos devem amar os pais? É uma pergunta. Ora, quando a gente olha para a expressão os filhos, isso é o quê? Sujeito. Aí existe um verbo, o verbo amar. Só que amar para nós não é só um verbo, é sobretudo um comportamento, é um sentimento, é um comportamento, é uma emoção, é uma prática, é algo concreto, né? Então, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: porque amor não é só entre filhos e pais, né? Esposos, né? Marido e mulher se amam, amigos se amam, pessoas com uma certa afinidade se amam. Boa noite, Mari, bem-vinda, que bom você aqui com a gente. Então, o amor, e para nós, amor significa muita coisa, né? Normalmente a gente não fala assim, eu fiz sexo com aquela pessoa, eu fiz amor com aquela pessoa, né? Hoje em dia, por exemplo, né, se a gente vai para as redes sociais, quantas pessoas colocam assim, eu tenho 3 filhos que eu amo muito, dou minha vida por eles. Coloca o nome, e quando você vai ver, são o quê? Gatos e cachorros, né? Ou outros animais. Então a palavra amor para nós, ela tomou uma dimensão assim, muito grande. Então, uma primeira pergunta, deixando um pouquinho de lado, né? Essa pergunta que faz parte da nossa reflexão, os filhos devem amar os pais? A gente vai deixar um pouquinho de lado e eu quero fazer 2 perguntas aqui agora para a nossa reflexão. Então, a primeira pergunta é: o amor humano, ele resolve tudo? O amor humano resolve tudo? Ele é sempre positivo e sadio? A gente tem que pensar nisso com muita seriedade. Porque, veja, quando, por exemplo, a gente olha para um casal que brigou, eles se separaram,
O cara foi lá e matou a mulher. Por quê? Ele não aguentava a situação de ver ela com outro homem. Né? E aí então ele fala assim, não, eu matei por amor. Olhem que coisa. Né? Isso foge da nossa compreensão. Foge. Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente, que o amor humano, ele não resolve tudo. Não resolve. E por que eu posso afirmar isso para vocês com tanta categoria, com tanta certeza? Porque tudo aquilo que é humano tem a sua dose de bondade, mas é falho. Olha lá em Gênesis. No primeiro dia Deus disse, fez e disse, é bom. Segundo, é bom. No terceiro, é bom. No quarto, é bom. No quinto, é bom. No sexto que ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele falou, é muito bom. Mas lá não está escrito que é perfeito. Que é redondinho. Que a todo momento é correto. Não. O amor humano, porque é humano, é falho. Eu tenho 10 anos de carteira. Eu posso bater o carro. Um padre, ele pode ter 50 anos de sacerdócio. Quem sabe em algum momento fazer uma péssima homilia? O profissional que está na sua área, um mecânico, um eletricista, um professor, um arquiteto, nem todas as vezes ele acerta. Então, tudo aquilo que é humano é falho. Portanto, o amor humano também é falho. Ele, na ausência, ele destrói, ele faz mal, ele exclui, como no exagero, ele abafa, ele faz mal, ele vai justamente sufocando. Então, o amor humano, ele é falho. Vocês querem ver uma coisa? Mulheres que estão aqui, que são casadas, maridos que estão aqui, os homens que estão aqui acompanhando a gente, que são casados. Em algum momento, em maiores ou em menores proporções, você se sentiu menos amado ou menos amada. Então falhou. Em algum momento, a gente entendeu como filho que o pai e a mãe poderiam ter nos dado um pouquinho mais de atenção, de cuidado. Só que o pai e a mãe entendeu que deveria de dar para o outro filho, o irmão nosso. Então, o amor humano, ele é falho. Ele não resolve tudo. Nem sempre ele é sadio. Nem sempre ele é positivo. Eu já trabalhei aqui, já refleti com vocês, eu vou relembrar isso muito rapidamente, a chamada síndrome da dependência do amor negativo, né, do Bob Hoffman, em que ele fala que existem 3 tipos de amor. Existe o amor de adoção, de rebelião e de transcendência. O que é o amor de adoção? O filho, ele repete a todo instante o comportamento do pai e da mãe para ele se sentir amado, para ele ser validado. Então, eu vou fazer direitinho conforme papai e mamãe estão mandando, porque senão eles vão esquecer de mim. Eles não vão mais olhar para mim. Um grande abraço aí também para Nancilane, Pablo. Bem-vindo, Pablo. Pablo é lá de Belmonte, gente. Cara fantástico, gente boa. Ele e a família toda dele sempre foram nossos parceiros lá do Abrigo São Vicente. Né? Saudade do seu pai, do papau. Grande abraço, Pablo. Também aí a Marta Vezetiev já entrou. Também a Aline, o Tiago Silva, a Ritinha.
a Fabíola, bem-vindos todos. Então, veja, gente, que quando o pai e a mãe, né, chamam atenção com muito carinho para isso, deem atenção para isso, né, vocês que são pais. A criança não faz isso, o filho não faz isso com consciência. Mas a gente tem que ficar um pouquinho atento que tudo aquilo que o pai e a mãe fala e pede para fazer, o filho é obediente, é um menino de ouro. Né? Não é assim que a gente fala? Porque ele é muito obediente, ele é até um santinho. Boa noite, Fabíola, saudades, bem-vinda, um grande abraço para você e para sua família. Então, vejam que vai justamente na adoção, o filho ele é complacente, ele é obediente, ele faz tudo que o papai e a mamãe mandam. E por quê? Porque é o medo de ser rejeitado. Boa noite, dona Francisca. Boa noite também, Alessandra. Então, ele tem medo. Então, por isso que esse amor, ele não é um amor sadio, positivo. Por isso o nome, síndrome da dependência do amor negativo. Porque ele faz o que o pai e a mãe estão mandando, não porque vê um valor na obediência aos pais, mas porque ele tem medo de se sentir rejeitado, excluído. Eu até diria assim, senhores pais, meus irmãos pais e mães, quando o filho parece uma vaquinha de presépio, desculpa da expressão, sim senhor, sim senhor, sim senhor, ele não conversa, não dialoga, não questiona, não pergunta por quê, dê um pouquinho de atenção para isso. Não precisa ficar com neura, não. Tá? Isso em nenhum momento quer dizer que o filho está com um problema psiquiátrico e tem que tomar remédio tarja preta. Calma. Desliga desse treco. Não precisa ficar com essa neurose, não. Pelo amor de Deus. Tem nada a ver. É a gente ficar atento. Porque a gente tem que preparar o filho para a vida, para o mundo. Né? Então, a primeira coisa é a adoção. Segunda coisa, a segunda forma de síndrome do amor, da dependência do amor negativo, é o contrário disso, é a rebelião. Quando o filho vive um conflito interno muito grande, que tem alguma coisa ali dentro de casa que ele não concorda, então ele repudia tudo. Menino vai estudar, ele não vai. Menino vai tomar banho, ele dorme sem tomar banho. Menino vai comer, ele por pirraça não come, ou come na hora diferente de todo mundo. A gente vê que enquanto no primeiro exemplo existe uma obediência ao extremo, na segunda forma existe o quê? Uma rebeldia. E por que essa rebeldia? Eu insisto, é porque tem alguma coisa que não está legal. E aí, de novo, dando uma puxadinha de orelha, com muito carinho, com muito respeito em vocês que são pais e mães. É mais fácil fazer o quê? Bater no filho, corrigir o filho, mandar ele calar a boca, colocar a culpa nele. Porque se ele tem um grau de rebeldia que está fora daquilo que é, vamos dizer, entre aspas, a normalidade, que uma criança hoje ela é ativa, ela é traquina, ela vai para cima e para baixo e tal, mas você percebe que não é uma criança proativa, não existe proatividade. O que existe é rebeldia. Então, olhem com carinho para vocês mesmos dentro de casa. Como está essa relação marido e mulher? Como está essa relação as pessoas dentro de casa? Olhem isso com muito carinho. Na questão da rebeldia. Principalmente quando, quer dizer, esse ano complicado, porque veio a pandemia, mas em outras situações você tem lá o filho que está com as notas tão boas, de repente, ele cai. O filho que vive por aí adoecendo, ele sai de uma doença, entra na outra, sai de uma doença, entra na outra, é sempre assim.
E quebra uma perna, e quebra um braço, e fica doente, dá febre, vai para o hospital, e não sei o que. A criança vive por conta de remédio. Vamos dar atenção, com muito carinho, mas com muita verdade. Então, existem 3 formas, né? A adoção, que a criança é obediente, ela repete tudo aquilo para ela se sentir amada e acolhida pelos pais. Segundo, a rebeldia, em que ela repudia tudo, ela faz tudo o contrário, porque existe um conflito interior. E terceiro, é justamente a transcendência, onde tudo aquilo, independente o que presta e o que não presta, o que é positivo e negativo, a criança, a pessoa, o adulto, o jovem, o adolescente, vai para o nível da transcendência, do aprendizado. Olha, eu não tive pai, mas eu vou me esforçar por ser um bom pai para o meu filho. Olha, papai e mamãe só estudaram até a 8ª série primária. Eu vou estudar um pouquinho mais, vou ter um emprego bom para que eu e eles tenhamos condições de conforto dentro de casa. Então vejam que a todo instante a pessoa está aprendendo. Ela não olha para o passado com mágoa, ela não olha para o passado com rebeldia, ela olha com aprendizado. Alguém vira e fala assim, rapaz, você, homem, nossa, como que você cozinha bem, como que você lava a roupa bem, como que você passa bem a roupa? Pois é, cara, lá na minha infância, minha mãe que me ensinou. Se não fosse ela, o que seria de mim? Então, estão vendo? Olha para o passado sempre com gratidão, com alegria. Esse é o espaço, o momento, a vivência, o lugar, o ponto da transcendência. E aí, eu quero justamente retomar o que eu disse um pouquinho antes, né, com vocês. Gente, amor demais sufoca, é superproteção. Você não prepara o filho para a vida. Amor de menos é exclusão, é ausência. Tem que, nivelar. Tem que, dar na medida certa. E alguém pode virar para mim e falar assim, mas Frei, como que eu dou isso na medida certa para os meus filhos? Quero chamar a atenção aqui para algumas coisas. Primeiro de tudo, elogie seu filho. Segundo, lide com a verdade. Você não precisa ser um super-homem e uma mulher maravilha diante deles. Nada disso. Boa noite, Ritinha. Boa noite, Ademir. Bem-vindos. Então você não precisa apresentar uma imagem que você não tem. Todos nós, todos, vocês que estão aqui me acompanhando, todas as pessoas da face da terra, todo mundo tem telhado de vidro, minha gente. Todo mundo. Alguns têm a casa inteira como telhado de vidro. Outros só a metade, outros só uma telha. Mas todos temos. Todos temos. Todos temos. Todos. Né? Então, a gente justamente entender que diante do filho, a gente elogia em público, corrige em particular, lida com a verdade e, sobretudo, 2 pontos aqui muito importantes, tá? 2 pontos aqui muito importantes. Primeiro, autonomia. Dê autonomia para o seu filho. Não é independência. Independência é quando ele tiver condições de tocar a própria vida dele. É autonomia. Confia. Ele te sacaneou, ele pisou na bola, ele não te deu sinais, corrige e dá mais uma chance. Você não está lidando com um homem, uma mulher de 30, 40 anos. Seu filho tem 11, 12, 15 anos de idade, está começando agora. Ele erra. Faz parte.
Boa noite, Ana. Boa noite, Aparecida Falco. Gratidão aí pela presença de vocês. Então, vejam que... Boa noite, Marcelena. Bem-vinda também. Então, vejam que primeiro de tudo, autonomia. Dê autonomia para o seu filho. E nesses 2 pontos aí, autonomia e criatividade. O seu filho não tem obrigação de fazer do mesmo jeito que você. Ninguém faz igual a ninguém. A gente faz muito parecido, mas igual não. Então, não abafe a criatividade dele. A gente que é padre, né, a gente recebe, chega no dia dos pais, no dia do padre, alguma coisa assim, a gente sempre recebe um desenhozinho, né, de alguma criança, da catequese, e é muito próprio a criança que está ali, que ela fez um rabisco, né? A gente demora metade da vida ou metade do ano para decifrar o que é que aquela criança desenhou. E aí o pai e a mãe pegam, tá bom, e joga fora. Não mata a criatividade do seu filho, não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Né? Por favor. Né? Nós adultos temos um monte de coisas para resolver, é fato. Né? Nós temos problemas para resolver. Não estou tirando aqui o mérito de ninguém, o esforço de ninguém, jamais, jamais. Mas de vez em quando, de fato, né? Brincar com o filho, né? Tá ali junto. Né? Então, a gente viver esses momentos lúdicos que são tão pequenos hoje no mundo moderno, por conta das nossas correrias. A gente sempre está nas carreiras, né? Como diz o povo baiano do extremo sul da Bahia onde eu morei. Mas, de fato, Ricardo, um grande abraço para você. Ricardo fez comigo, gente, o treinamento lá com o Douglas Burtetti, antes do Douglas falecer. O Ricardo, o grande homem. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vinda também, Carol. Então vejam que a gente ter a alegria de entrar no universo da criança, no seu mundo, e não matar a criatividade dela. Aquele é o mundo dela, para ela, naquele momento. Né? E aí nós, adultos, que achamos que sabemos de tudo, não, esse negócio de Papai Noel, isso é uma palhaçada. Quem foi que te ensinou o coelhinho da Páscoa? Ô, gente, pelo amor de Deus. Cada coisa no seu tempo. Vocês que estão aqui e que têm filhos, o filho acabou de sair da maternidade, você não vai dar feijoada para essa criança. Tem que esperar o corpo reagir, crescer. Então, espere o filho crescer para conversar algumas coisas com ele, cada coisa no seu tempo. Livro do Eclesiástico, né? Há um tempo para tudo. Em cada tempo existe a sua sabedoria, e que é maior do que nós. É a sabedoria da lei universal, da lei natural, também de Deus, que está acima de nós. Então, cuidado com esse negócio de superproteção, né? Cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, eu quero, a partir disso, começar a entrar no tema propriamente dito. Né? Então, vejam, o amor humano, ele não é capaz de resolver tudo. Ele não é capaz. Ele não é capaz. Só que o que deve então preceder não é o amor. O que deve preceder é a ordem, é a hierarquia. Vocês querem ver por quê? Vocês que estão aqui que são pais, você vira para o filho e fala assim: Antônio, Zezinho, Maria, Joaquina, né? Você vira para o filho e fala assim: pega ali a vassoura para a mamãe, por favor, para o papai, por favor. A
Aí o filho vira e fala assim: ah, mãe, você só enche o saco. Toda hora. Meu nome não sai da sua boca, não? O pai e a mãe falam o que com o filho na hora? Opa! Pss, você me respeite. Não é assim que a gente fala? Você me respeite. O pai e a mãe não falam assim: você me ame. Ô menino, você me ame, viu? Não. Você me respeite. Então, quando a gente vai para a palavra respeitar, a gente vê que a palavra respeitar, obedecer, escutar, prestar atenção, são continuidade de uma palavra chamada honrar, que em grego é ipakoo. Então, só que na Bíblia, quando a gente lembra de honrar pai e mãe, não é pelo mérito que eles têm de serem nossos pais, mas pela posição. Então veja, quando eu falo honrar pai e mãe, eu não estou dizendo que eu tenho que honrá-los porque eles são pais formidáveis, eles são pais maravilhosos, porque eles são pais santos. Não tem nada disso. Não é pelo mérito deles, é pela posição deles. Eles podem ser os mais santos do mundo, ou, desculpa da expressão, os mais cafajestes do mundo. Pai é pai, mãe é mãe. Então não é pelo mérito, é pela posição, é pelo lugar. Uma pessoa, eu já falei isso aqui com vocês, lembram aquela live que eu fiz sobre não existe ex? Então, a pessoa ela perde o papel, mas ela não perde a posição. Então, eu não tenho ex-namorada, eu tenho fulana que foi minha primeira namorada, tem fulana que foi minha segunda namorada. Aquele lá, né, alguma mulher que fala assim, aquele lá é meu ex-esposo. Não, não é ex-esposo, aquele é meu primeiro esposo. E hoje eu estou com outro esposo, companheiro, namorado, como queira chamar. Então, a pessoa perde o papel, mas ela não perde a posição. Então, um papai e uma mamãe podem ser ausentes ou presentes na vida do filho. A posição dele está garantida. Aí alguém me fala assim, Frei, mas e os pais adotivos? Isso daí é tema para uma outra live. Eu não vou entrar nisso aqui não, porque hoje não, porque dá pano para manga. Isso é fato, tá? Mas a gente vai ainda tratar desse tema. Então vejam, os filhos, eu já disse isso aqui outro dia, eu vou repetir. Os filhos, gente, nos foram emprestados para aprendermos com eles como amar na diferença. Porque cada filho é diferente um do outro. Então, se nós honramos os nossos pais, se nós respeitamos os nossos pais, não pelo mérito deles, mas pela posição deles, qual a conclusão a gente chega? Não existem pais errados. Eu e vocês, nós temos os pais certos para a nossa existência, para a nossa vida, para a nossa jornada. Nós temos os pais certos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Mesmo com a ausência deles, mesmo com todas as atrocidades deles, nós temos os pais certos. Mesmo com tudo que eles tenham feito de certo, de errado, de maravilhoso, de trincado, nós temos os pais certos. E quando uma pessoa é capaz de chegar nesse ponto de compreensão, a gente volta lá, né? Para a síndrome da dependência do amor negativo do Bob Hoffman. Quando uma pessoa chega nesse grau, ela superou o amor por adoção, ela passou por cima do amor rebelde, e ela então entra na transcendência, no legado. Então, alguém vira para mim e fala assim, Frei, eu não tive pai. Você tem pai. Agora,
o que você anda fazendo com a ausência dele? Tem 35 anos, tem 40 anos, tem 70 anos que você até hoje fica chorando que nem uma criança pequena querendo colo. Você não é criança. Você tem 60 anos de idade. Só estou dando um exemplo, né? Você tem 60 anos de idade, você é adulto, sua vida aconteceu, as coisas vieram, você fez a vida. É olhar para o papai e para a mamãe e falar assim, papai e mamãe, o que vocês me deram eu fico comigo, eu tomo tudo para mim. E agora como adulto, o que eu faço? Eu olho para tudo, eu honro isso e tomo para mim e fica comigo aquilo que eu entendo que vai me levar adiante. Então, vejam, é uma questão de concordar. Aí alguém fala assim, Frei, eu vou concordar com aquele estrupício do meu pai que só nos fez mal? Sim. O que é acordo? Não. Coração. Então, uma vez que não existe coração, entra-se num consenso. O que não é tão ruim para as duas partes. Acordo. O que é discordância? É quando coração, dois corações. Não tem como as engrenagens funcionarem. Então, uma discordância, uma separação, dois corações. Mas o que é concordar? O que é concordância? Com o coração. Então, eu concordo, eu aceito, eu me inclino, eu honro. Olha lá, o quarto para quem é cristão, para quem é católico aqui, para quem é evangélico, para quem é cristão que está aqui me acompanhando. Quarto mandamento da lei de Deus. Honrar pai e mãe, porque na palavra honrar está o quê? Respeitar. Não, insisto, na Bíblia, honrar pai e mãe, honrar no hebraico e no grego, não é pelo mérito do papai e da mamãe, é pela posição. Eles sempre serão os nossos pais. E é deles que nos vem a bênção, a força, as maravilhas para a gente seguir no mundo. Então, a partir disso, vejam, meus amigos e amigas, um filho tem obrigação de amar os seus pais? Não. Eu, às vezes, vejo por aí, né? Vou colocar mais uma pimentinha no olho aí de alguém, talvez, né? E faço isso com todo respeito e honra, né? É só minha forma de brincar, vocês já estão acostumados comigo. Para quem está aí junto comigo sempre nas segundas e nas sextas, eu vejo assim, por vezes nas redes sociais, que os pais são os melhores amigos dos filhos. Outra coisa errada. Complicado isso. Por quê? As duas relações dadas à igualdade são marido e mulher e amigos. Todas as outras para funcionar tem que ser hierarquizantes. Alguém em relação a quem? Alguém, a um outro alguém. E aí o que acontece? Na hora que um pai e uma mãe falam, é amigo, perde o que? A referência. Deixa de estar na hierarquia e vai para o grau, vai para o nível, vai para o princípio da igualdade. Sai do princípio de hierarquia e vai para o princípio de igualdade. Por que eu estou dizendo para vocês aqui? Boa noite, Nogueira. Boa noite também, Nilza. Boa noite, Tereza. Boa noite, Marilda, Romilda. Boa noite, Priscila, minha mestra. Boa noite, Thaís. Boa noite, K. de Souza. Boa noite, Gui. Boa noite para todos vocês. Vejam, por que eu estou falando que, com tanta propriedade, que a ordem deve ser maior do que o amor? Vou dar um exemplo muito simples para vocês.
O pai foi com o filho para fazer compra. E a criança tem que ficar atrás, na cadeirinha de trás. E aí fizeram a compra no mercado. O pai foi para colocar a criança no banco, na cadeirinha, né? Atrás. E aí a criança vira e fala assim: não, papai, cadeirinha não, papai, na frente, papai. Ô, papai, por favor, papai. Quem tem filho pequeno e carro sabe que isso é verdade, né? Que acontece. E então o pai, com dó, com pena, porque ele tem muita pena de regular o filho, de corrigir o filho, porque vai traumatizar a criança, né? Hoje o jargão é esse, vai traumatizar a criança. E aí o que o pai faz? Ele bota na frente a criança. Só que aí o que acontece? 2 quilômetros depois, uma colisão, a criança vai para fora, porque o cinto da frente não foi feito para uma criança, foi feito para um adulto. A criança é arremessada para fora, ela morre. Se o pai tivesse obedecido a uma ordem, que é: crianças devem ficar no banco de trás na cadeirinha, a criança com toda certeza teria o quê? Ela teria se protegido mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa do amor. Gente, quero fazer aqui uma mudança dos meus scripts. Priscila, você aceita dar uma palavrinha para a gente? Gente, a Priscila é uma das minhas mestras. Eu agora estou fazendo um treinamento com a Priscila, uma pessoa fantástica. Priscila, você aceita dar aí uns 2, 3 minutinhos com a gente? Aceita participar? Me manda o convite aí agora. Vamos? E aí, você aceita? A Priscila está colocando assim: o amor só pode fluir através da ordem. Adoro esse exemplo. Gratidão. Priscila, aceita aí? Vamos participar. Só 2 minutinhos. Depois você volta a jantar. Aceita? Ah lá, me aguarde 3 minutos. Ok, beleza. Então eu vou dando continuidade aqui. Então, gente, quando um filho ele se nega, então, a honrar os pais, é como se ele colocasse uma blindagem na frente dele, entre ele e os pais. E aí, talvez, então, a gente lembrar aqui, né, o cordão umbilical. Nesse cordão umbilical, o que acontece? Ele trava. Se o cordão umbilical é a seiva, é a vida, é a energia que é transmitida, ele travando isso, não flui. Não sei se tem alguém aqui, né, que está participando com a gente, se tem alguém aqui que conhece, né, coisas de roça, do campo. A gente quer, às vezes, matar uma árvore. O que a gente faz? A gente vai descascando lá embaixo, perto da raiz. A gente descasca ela todinha. Porque o que leva vida para a planta, lá para cima até os últimos galhos, os galhos mais finos, é o quê? É a seiva, é a vida. Ela descasca. Então, quando um filho ele desonra os pais, ele se bloqueia para esse fluxo de vida. E por isso, então, quero compartilhar com vocês que o amor, como a Priscila colocou aí, uma frase só, tudo maravilhosamente, o amor, ele para fluir, ele tem que vir da ordem. Então, papai e mamãe, não tenham medo, não... deixa eu ver aqui. Não, Priscila, é você que tem que me convidar. Você que tem que mandar o convite, aliás. Não é não? Acho que é. Manda o convite para mim. Ou sou eu que mando o convite para você? Ah, sim, sou eu. Aqui.
Vamos lá. Boa noite, Boa Priscila. noite, tudo bem? Eu tava Desculpa, aí não jantando. tinha nada programado. Tudo bom? Boa noite a Muito todos. bem. Se apresenta aí pra gente, por gentileza. Pessoal, aqui quem tá falando é Priscila Gomes Teixeira, sou consteladora sistêmica familiar e organizacional e estou aqui a convite do Frei Denilson. Eu entrei hoje de bicão aqui na live. Que honra estar por aqui. Boa noite a todos. Gente, a Priscila tem um trabalho muito legal, muito fantástico. Ela também tem um grupo de WhatsApp que eu participo e agora estou participando de um treinamento, de uma mentoria dela em constelações e está sendo uma experiência fantástica, maravilhosa para mim. Eu já conheci o trabalho dela de outras edições e então a gente está aí por algum motivo maior, a gente se conectou mais. E, Priscila, quando então, eu queria talvez retomar isso numa palhinha, né? Você estava jantando, eu atrapalhei sua janta. E não existem pais errados. É uma frase que às vezes dói para quem teve uma vida trágica, né? Como filho, né? Com certeza. Muitas vezes a gente pensa assim, eu nasci na família errada. Então não existe isso. A gente nasce exatamente onde tínhamos que vir, né? E com os aprendizados, com a família certa, com os irmãos certos, com os pais certos, independente da história, independente do que aconteceu, do que acontece, né? É sempre o certo para nós. Eu estava te ouvindo falar sobre a concordância, né? Concordar com o que é, com o que foi e pegar isso como força, né? Esse presente que a gente recebeu e que não tem como ser retribuído, que é a nossa vida. Então, quando a gente consegue essa essência de receber esse presente plenamente, nós conseguimos ir para a nossa vida. E aí, nesse sentido, né? Quanto mais eu discordo, mais eu fico conectado, travado, Estagnado, enraizado no passado, estagnado no passado, porque eu vou sempre olhando, porque foi assim, porque fez isso comigo, porque ele, porque ela. Então, em vez de olhar para frente, para o futuro, para algo a mais, eu me impossibilito a isso, porque eu estou discordando com o passado, em vez de concordar com ele, e na prática é como se, ao concordar, nós conseguíssemos uma carta de alforria. Uma vez que eu concordei, agora eu posso fazer do meu jeito, um pouquinho melhor e aperfeiçoando. isso sempre com muita honra e respeito, né, aos que fizeram antes para que hoje estivéssemos aqui. Então, quando nós conseguimos internalizar esse sentimento de honra e respeito, nós conseguimos dar um passo e fazer diferente. Não de uma forma melhor, apenas um passo diferente. É o que eu gosto muito de falar, assim, dizer o sim, né? É, se até hoje foi assim, então eu digo sim, mas agora eu dou um passo adiante. E quando a gente tem esse primeiro ato, né, de justamente eu digo sim à vida como foi, eu digo sim aos meus pais, eu digo sim aonde que eu nasci, eu digo sim às minhas experiências, saio daquele círculo, muitas vezes funesto, entre aspas, e justamente eu posso tomá-lo para mim como um aprendizado, transformar isso em legado e levar para a vida, Com né? certeza. Eu, às vezes, essa semana, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa começou a relatar a vida dela para mim do meio para frente, do meio até os dias atuais. E aí eu virei para ela e falei assim, sim, mas você nasceu do bico da cegonha, você nasceu de chocadeira, cadê seu pai e sua mãe? Cadê sua primeira família?
né? Então a gente justamente, nós repetimos a história que nós acreditamos ser a verdadeira, mas ela pode ter um monte de máscaras que nos atrapalham, né? Então a gente justamente olhar para o papai e para a mamãe, que são a nossa primeira força, né? Com certeza. E assim, o que a gente não conhece, a gente tende a repetir, né? E também tem outra situação que é quando recusamos, rejeitamos aquilo que foi, aquilo que é, aquilo também tende a se repetir na nossa vida. Mas como uma forma, assim, isso se repete até que eu consigo parar e olhar aquilo que está acontecendo. Aí também eu consigo liberar quem vem após, né? Que são os filhos, netos e por aí vai. As próximas gerações, né? E interessante que quando você, né, compartilha isso com a gente, eu fico justamente lembrando que quanto mais eu discordo, mais força tem. Quanto mais eu concordo, menor fica, Com certeza. né? E aqui a gente pode lembrar da raiva, do ódio, do ressentimento, da comparação. Do Então, julgamento, das quanto mais do críticas. julgamento, né? Então, quanto mais eu enfrento, eu discordo, mais força aquilo tem sobre mim. Com certeza. Né? É, é, E aí, tem muito diga. aquela situação, assim, né? Aquilo que eu olho e que eu rejeito, aquilo vai ganhando cada vez mais força. Vai ficando cada vez mais forte. E quando concordamos ou falamos sim, ok, é isso. Então aquilo não tem tanta força, a gente pode seguir adiante. Esse seguir adiante, gente, é muito. Às vezes a gente acha que é complicado, mas nós é que complicamos. É muito simples, é muito simples. E aí eu fico justamente pensando, quando nós filhos, né, temos a mania de julgar, né, e de várias situações, olhar para cada um desses nós da vida, parece justamente uma teia de aranha que a gente vai ficando colado com ela, por isso o emaranhamento nesses nós. Nos basta simplesmente pensar, não foi comigo, foi para mim, foi para o meu crescimento, foi para a minha evolução, foi para o amadurecimento de toda a minha família. Então, daí vem o concordar, né? Eu digo sim para que justamente eu saia do sofrimento e vá para o aprendizado, né? Com Vá para o certeza. além. É isso. Me Bem, conta gratidão aqui, de coração. Oi? me conta aqui hoje qual que é o seu tema aqui da live de hoje, que eu peguei ela pela metade, né? Acho que já quase no final. Já está faltando só 6 minutinhos para terminar. O tema é: os filhos devem amar os pais? Né? E aí, justamente, eu fui abordando primeiro sobre a síndrome da dependência do amor negativo, de Bob Hoffman, Uhum, e aí eu também recordei que na palavra honrar, na Bíblia, né, o quarto mandamento, ali está a palavra respeitar. Então, honrar na Bíblia é interessante isso, né, para a nossa abordagem também das constelações, porque na palavra honrar, que é epakoo, em grego, honrar significa respeitar não pelo mérito, mas pela posição. e eu também Então, concordo com isso. sim, e aí dá um significado muito mais amplo, né? O meu pai e minha mãe não precisa ser o melhor pai e mãe do mundo, Mas são os mas pais pela certos. posição que tem. E são, de fato, os melhores, os acertados. Com certeza. É isso. Que Bem, bom. gratidão de coração. Gratidão pela oportunidade. Sexta e sábado que vem nós estamos juntos Com novamente. certeza. Semana que vem. Pessoal, Gratidão de coração. boa noite.
Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Gente, encerrando então os de hoje. Hoje nós todos fomos presenteados, a começar por mim, aí pela Priscila. A Priscila é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Gratidão a todos que participaram aqui. Deixa eu ver se eu consigo, em 2 minutinhos, ler os comentários. Deixa eu ver aqui, rapidinho, que a gente já vai terminando. Deixa eu ver aqui também. Um grande abraço aí para a Yara, para a Maria Canal, a Andrelina e a Maria Rodrigues, que está colocando assim: muito belas as palavras da Priscila. Deus os abençoe por hoje vir colorir ainda mais nosso programa de hoje. Frei, está maravilhosa a live. Gratidão, gratidão, Maria. O Lucas Raymond, bem-vindo, Lucas. Que bom você aqui conosco também. Tem mais aqui algumas contribuições. Deixa eu ver aqui rapidinho. A Alessandra colocou assim: um dos meus filhos quebrou o fundo do meu balde e hoje faz faculdade de música. Que bom, né, Alessandra? Que bom. É por aí mesmo. Frei, o que eu percebi é que o bullying começa em casa. O orelha grande, o nariz grande, o gordinho. Rosana, apelidos não. Sempre o próprio nome. Sempre, né? Aqui a Francisca, verdade, eu visito meus netos, eles desenham no papel: vovó, eu tenho um presente para você, e aí eles desenham com muito carinho. A Rosana, Frei, o que devemos fazer quando a criança não está obedecendo, desrespeitando os mais velhos, por mais que ensinamos? Ele ouve falar todos os dias e não muda comportamento. Rosana, olha para a criança com carinho e tente talvez lembrar quem que ela te lembra, tá bom? Olha isso daí com carinho, tá bom? Aqui, K. de Souza, que incrível explicação, gratidão. Também, aqui, mais quem? Deixa eu ver. A Lela Carvalho, marca depois uma live com ela. Ela aceitando, vamos sim. Leandro, meu grande amigo, bem-vindo aqui. Depois, Nick Quintino, Valdir Ribeiro, bem-vindos. Caroline, que bom vocês aqui. Lícia, Silvana, Catiane, Fátima, Santuza, Daniele, Cláudia Marinho, bem-vinda, Cláudia. Tempão que a gente não se vê, saudade. Cíntia, depois aqui, Dani, Erdon, bem-vindo. Também Dalva, que entrou depois, Fábio, Adriana, Perla, deixa eu ver mais aqui, Lana, terapeuta, Julara, Apóstola Rosária, Cosme, também a Silca entrou, gente, só gente de peso aqui hoje, meu Deus do céu. Tati, também aqui, Nica, nossa, só gente fantástica. Frei, fale mais outro dia sobre as crianças. Nós temos 3 rebeldes na família, 9, 8 e 5. Jesus toma conta, viu? Muito bem, gente. Deixa eu ver. Ixi, já vai terminar. Silca, você aceita fazer um dia com a gente? A gente está faltando aí meio minuto só. Vamos marcar uma conversa entre nós? Um dia, você aceita? Se puder, responde aí que a gente já vai bater papo daqui a pouquinho para marcar. Tá bom? Ana Maria Baldim também, a Sandra. Saudades, Frei, pena que não está tendo missas mais aqui. Mas com fé em Deus e intercessão de Nossa Senhora, vai tudo de novo, sim. Gente, olha, a Silca, fiz também treinamento com ela, de constelações na água, e a Silca aceitou, nós vamos fazer. Faltam 5 segundos. Tchau para vocês, fiquem com Deus. Até